Eu queria saber também quais são os reais impactos dessa dependência em setores cíclicos aí, como o de commodities metálicas, né? A demanda oscila com maior facilidade. É um mercado difícil de se investir por esse motivo? Bom, como você bem resumiu, é um mercado extremamente cíclico e dependente da produção industrial e crescimento econômico, né? Eu gosto sempre de fazer gráficos e comentar com meus clientes, principalmente na China, como o mercado de construção civil, 40% da demanda de aço, por exemplo, você tem um mercado fraco, a produção de aço tende a ser fraca, por conseguinte a matéria-prima também vem fraca. Ok, Gani Cabral. Gilberto, opa. Caiu a conexão. Eita. Opa, acho que perdemos a conexão com o Gilberto Cabral, conversava com a gente, analista de commodities da On Research. Vamos tentar restabelecer a comunicação com ele e daqui a pouquinho a gente continua aí esse bate-papo aqui com o Gilberto, né? Enquanto isso, vamos dar sequência aqui com algumas notícias aqui do dia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o campo da política, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com o Gilberto. Uma notícia que chega aqui para a gente, que o Lira nega o compromisso, o Arthur Lira, né, disse hoje que não há compromisso aí entre líderes partidários de votar nessa semana aí, já que o Congresso retoma aí os trabalhos nessa semana. Ele disse então que não há compromisso entre líderes partidários aí de votar o requerimento de urgência, tampouco o mérito do projeto de lei aí que prevê alterar a lei da arbitragem, que permite a discussão e resolução de conflitos fora do judiciário. Esse projeto aí limita a atuação dos árbitros que atuam aí como juízes nos casos e determina que os procedimentos e sentenças se tornem públicos. A possibilidade aí de urgência ser apreciada nessa semana preocupou entidades empresariais e representantes aí da advocacia que temem aí um desmonte aí da arbitragem no país, caso o texto avance no Legislativo. Já restabelecemos o contato com o Gilberto Cardoso para continuar aqui o nosso bate-papo. Acho que o Alan Gani ia fazer uma pergunta para ele. Alan. Eu ia sim, obrigado. Boa tarde, Gilberto. Uma pergunta que eu costumo fazer aqui para os entrevistados, e como você é um especialista em commodities, então nada melhor do que perguntar para você, se, por um lado, existe uma percepção de desaceleração da economia global por conta de um menor crescimento dos Estados Unidos, né? Aliás, uma recessão técnica nos Estados Unidos, um menor crescimento da China. E como você pontuou, commodity é muito cíclico. Por outro lado, há uma restrição de oferta também em algumas commodities, principalmente o petróleo. Qual força deve prevalecer nessa queda de braço entre a diminuição da demanda e a restrição da oferta? Essa é uma excelente pergunta e eu gosto sempre de responder. Commodity, como é cíclica e é muito focada em custo, né? O custo, na curva de custo, se vocês como produtor, né, que está sempre com custo mais baixo, o custo moderado na curva de custo, a gente fala primeiro quartil, segundo quartil, você é extremamente competitivo. Não interessa o mercado, se o mercado desabar, se você tiver custo bom, você continua vendendo e tendo margem positiva, né? E aí depois a gente pode falar de alguns produtores e empresas que eu gosto mais por essa questão de custo. O que está acontecendo na China, eu acho que é interessante ressaltar, é que a demanda está muito fraca pelo esse problema de financiamento de construção civil no mercado chinês. Está havendo uma desalavancagem enorme, né, muito maior do que se pensava, né? Os bancos chineses estão com problemas realmente de liquidez para fazer esse financiamento no mercado de construção civil, fora esse período de parada de pagamento, né, dos consumidores ou os compradores dos imóveis, né? Então, isso tudo está drenando, né, uma demanda muito fraca. O que acontece em commodities, nesse caso específico de minério de ferro e aço, é que a demanda cai muito, né? Só que a curva de custo dos produtores, né, o supply em commodity, também a curva de custo vem subindo, porque todas as commodities têm sido também apreciadas pelo custo de inflação. Você tem aumento de combustível,
aumento do supply chain, a logística, isso tudo aumenta a curva de custo. Então, mesmo que o preço das commodities caia, uma oferta praticamente estável, né, é importante salientar que o CAPEX, investimento e expansão no mercado de commodities metálicas, incluindo o petróleo, tem sido praticamente estável nos últimos 5 anos. Então, você não tem grandes aumentos de volume no mercado. Então, mesmo a demanda caindo, um supply estável e tendo uma curva de custo mais alta, você tende a ter preços de suporte um pouco mais elevados, né? Isso foi demonstrado semana passada, quando o minério de ferro, por exemplo, chegou a romper a barreira dos $100, ficou a 95, 96 dólares por tonelada, e depois já encontrou um suporte e retomou. Porque aquele preço entre 95 e 100 dólares é na curva de custo onde tem os produtores chineses, que são produtores de alto custo. Então, a partir dali, se o preço cair, eles saem do mercado e aí realmente seria muito difícil continuar operando. Então, muito importante commodities o balanço de oferta e demanda e a curva de custo, que você tem que manter sempre o mais estável ou baixa possível.